Saúde do Homem, oferecimento Dr. Tiago Breitenbach, urologista especialista em saúde íntima masculina, referência em disfunção erétil, infertilidade, estética peniana e cuidados reprodutivos. Porque saúde masculina é assunto sério e cuidar dela é ter qualidade de vida. No quadro Saúde do Homem de hoje, vamos abordar a varicocele, um assunto que muitos homens desconhecem e que pode gerar preocupações sobre a saúde e fertilidade. Para explicar as causas, os sintomas e as formas de tratamento, convidamos o Dr. Tiago Breitenbach, urologista especialista em saúde masculina e referência em infertilidade, disfunções sexuais, estética peniana e cuidados reprodutivos. Bom dia, seja bem-vindo novamente ao quadro Saúde do Homem. Bom dia, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Doutor, explica para a gente entender o que é varicocele. Varicocele, de uma maneira fácil, são varizes dentro do saco escrotal. Todo mundo já viu uma perna com varizes. É aquela veia dilatada, é aquela veia doente. Quem tem varizes dentro do saco tem veias doentes. São veias que têm dificuldade de bombear o sangue do testículo de volta para o coração. Então, é um saco escrotal que fica cheio de sangue, cheio de varizes doentes dentro dele. Quais são os sintomas da varicocele? E aí que está o grande problema da varicocele. Na maioria dos casos, não tem sintoma nenhum. O paciente não sente nada, não palpa nada, não vê nada. Então, como é que a gente faz o diagnóstico? Às vezes é mais difícil. O homem tem que procurar a ajuda do urologista para que o urologista faça esse diagnóstico. Raríssimos são os pacientes que têm dor crônica, uma dor cansada, uma dor que piora com o passar do dia, ao ficar muito tempo em pé. Mas isso é a minoria. A grande maioria dos pacientes não faz a menor ideia de que tem varicocele. E outra, 15% dos pacientes, dos homens, 15% dos homens têm varicocele. A varicocele pode causar infertilidade? E como eu falei, 15% dos homens têm varicocele e desses, metade vão ter algum problema no espermograma. Então a varicocele ela é muito prevalente e ela afeta sim a fertilidade. E como que ela afeta a fertilidade? Ela afeta a fertilidade por deixar o testículo superaquecido. O testículo ele não gosta de ficar num ambiente muito quente. Tanto é que quando é calor, o testículo ele se afasta do corpo, correto? Quando a gente tem uma varicocele, que é uma veia doente cheia de sangue, esse testículo fica envolto por um material quente. E testículo superaquecido faz espermatozoides ruins. Então, a varicocele pode sim dificultar a fertilidade e pode diminuir a qualidade desse sêmen. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito por urologista em consulta. Alguns pacientes têm uma varicocele grau 3, que a gente chama, que ela é visível. O paciente se olha no espelho e percebe um dos lados do saco escrotal mais inchado, como se tivesse algumas minhoquinhas dentro. A maneira popular de ser chamado é saco de minhocas. Por quê? Porque quando tu olha o saco escrotal, ele tem algumas alterações serpiginosas nele, que são essas veias dilatadas. Os pacientes que não têm essa varicocele visível, a gente pode lançar mão do ecodoppler, que é uma ecografia que pode ser feita em consultório pelo urologista ou pelo radiologista, e também pela palpação, pelo exame físico por um profissional capacitado. Como é feito a correção da varicocele? Hoje em dia, o tratamento da varicocele mudou bastante. Ele é feito de maneira minimamente invasiva. É feito um corte de meio centímetro, é muito pequeno, e a gente lança a mão do microscópio cirúrgico. Hoje em dia, o tratamento de varicocele de excelência deve ser feito por um profissional que domine as técnicas de microcirurgia. Essas veias que são ligadas na região da virilha de meio centímetro, essas veias elas são muito finas, são mais finas do que a ponta de uma caneta Bic. Então, a gente precisa de uma magnificação do microscópio para conseguir fazer o tratamento definitivo e ligar
todas essas veias que estão doentes. É uma cirurgia rápida, o paciente tem alta no mesmo dia e já pode voltar às suas atividades em 1, 2 dias. Tem como prevenir a varicocele? Qual a mensagem gostaria de deixar para os homens que nos assistem? É uma alteração que a gente não tem como prevenir, mas a gente tem que diagnosticar. E esse diagnóstico ele pode ser feito cedo na vida do homem. Por isso que a gente orienta sempre, procure o urologista cedo, logo na idade da puberdade, 14, 13, 15 anos. Nessa idade, a gente já é capaz de identificar os casos maiores, mais graves de varicocele, aquelas varicoceles visíveis, a gente já consegue definir. E para aqueles homens que estão em idade fértil e que buscam fertilidade, procurem o urologista para, assim, que seja feito um exame físico para que a gente ache essa varicocele e faça o tratamento o quanto antes. A varicocele, ela pode alterar o teu sêmen para o resto da vida. Dr. Tiago, agradecemos por estar conosco no quadro Saúde do Homem. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Até o próximo encontro. O quadro Saúde do Homem conta com o apoio do Dr. Tiago Breitenbach, urologista especialista em saúde masculina, referência em infertilidade, disfunções sexuais, estética peniana e cuidados reprodutivos. Se você tem dúvidas sobre problemas de ereção, infertilidade ou simplesmente quer cuidar da sua saúde com seriedade, siga o Dr. Tiago nas redes sociais @Dr. Tiago Uro ou agende sua consulta pelo telefone 51-2500-7200. Porque saúde masculina é assunto sério e cuidar dela é ter qualidade de vida. Saúde do Homem, oferecimento Dr. Tiago Breitenbach, urologista especialista em saúde íntima masculina, referência em disfunção erétil, infertilidade, estética peniana e cuidados reprodutivos. Porque saúde masculina é assunto sério e cuidar dela é ter qualidade de vida.